Ah, gente, tem gente que chama de amor, mas é só medo de ser deixado, Eita. deixada. Vive com alguém, mas mesmo assim sente que tá sozinha. E aí, gente? Faz de tudo para manter a relação, né? Tem gente que faz de tudo. Tá ruim, o clima não tá legal, ele não te trata bem, as coisas não caminham do jeito que você gostaria no relacionamento, mas mesmo assim você fica. Mesmo quando o preço disso daí é você ficar arrebentada por dentro. Pois é. A live de hoje a gente vai falar disso daí, né, Kleber? Vamos falar de dependência emocional, que foi o tema que vocês escolheram a partir da nossa votação nos stories aqui do Instagram. Então vocês chegaram, a gente abriu essas perguntas. Dois grandes temas bombaram: dependência emocional e carência, que eles andam assim, ó, de parzinho na vida, assim, super tranquilos. Então nós vamos aproveitar hoje e vamos tocar mais especificamente isso daí. Aquela relação em que você se sente presa e que você até não deu nome para isso, mas a gente está dizendo. Pode ser sim uma relação de dependência emocional. E parece, já queria começar né, fazer uma ressalva, que a pessoa fala assim, eu tenho dependência emocional e Tem uma dependência emocional nele. Porque às vezes a pessoa. acabou. Gente, a pessoa que tá sofrendo com isso, ela já assistiu vários conteúdos na internet, ela já buscou se informar, talvez ela já tenha passado por um processo terapêutico. Só que elas param na hora que descobrem que tem dependência emocional. Descobri. É que eu tenho dependência emocional nele. E aí, em vez de pegar o que é essa descoberta e trabalhar em cima dela, o que as pessoas fazem geralmente? Eu tenho dependência emocional nele. Não, Kleber, é que eu tenho dependência emocional nele. Em vez de virar uma coisa para você trabalhar por cima, vira uma desculpa muito confortável, bem entre aspas, né? O confortável, para você justificar os Ficar. motivos que você fica com uma pessoa que muitas vezes te trata mal, com uma pessoa que não te entrega um mínimo, com uma pessoa que te faz se sentir invisível dentro do relacionamento, com uma pessoa que faz com que você se sinta uma pessoa estranha dentro da própria casa, mesmo dormindo na mesma cama. Você não se sente respeitada, você não se sente ouvida. E aí o que acontece? Ah, isso não pode virar uma sina. Okay? Isso não pode virar assim, eu tenho isso daí, então meu destino, o que cabe na minha vida agora é eu me resignar de que eu tenho medo dele, eu tenho medo das reações dele, eu tenho medo de contrariá-lo, eu tenho medo de fazer coisas aqui que podem criar um clima ruim na casa, e aí com isso eu não consigo me posicionar, eu vou me anulando, eu vou sumindo, eu vou desaparecendo, eu vou abrindo mão das minhas opiniões, das minhas vontades, eu vou abrindo mão de vestir o que eu quero, de colocar maquiagem quando eu estou afim, de sair com as amigas se eu gostaria de sair, de me posicionar até com meus filhos quando é assim, simplesmente Até de porque falar de alguma coisa que incomoda, né, para a pessoa, sem medo de, ai meu Deus, tem gente que não consegue nem conversar com o parceiro porque tem medo. então o que acontece? A nossa ideia aqui é trabalhar um pouco disso aí a partir dos nossos estudos e do que a gente ouve muito em clínica, do que a gente ouve muito das nossas alunas. São situações que levam você a isso. E aí vocês vão começar a entender um pouco da dinâmica que tem por trás. Porque o que acontece? O primeiro passo para você mudar qualquer coisa na tua vida é você entender a dinâmica. Uma coisa é falar, eu tenho dependência emocional. Isso não vai adiantar muita coisa, não vai resolver. Agora, se você começa a entender os processos que tem atrás, que te levam a cair nessa situação em que você fica dependendo da boa vontade dele, dependendo do bom humor dele, pisando em ovos para não contrariá-lo, medindo suas palavras, deixando de falar aquilo que você gostaria de falar, ou de que você sente e tudo mais, simplesmente porque você acha que se você contrariá-lo, ele pode reagir mal, ele pode até ir embora e você achar, não posso, eu não consigo viver sem ele, eu não consigo viver sem essa relação e tudo mais. Quando você começa a entender isso, e isso tem a ver com o primeiro pilar do nosso método Match Perfeito, que é o M, de mapear a origem dos seus traumas, quando você começa a entender isso aí você começa a ter a possibilidade da mudança. Porque do jeito que você está hoje em dia, seu relacionamento ele vai ficar daí para pior. É. Não vai melhorar. E como a Você gente. pode se anular, só para fechar. Uhum. Você pode se anular o tanto que for. Você pode fazer tudo para agradar essa pessoa. Você pode se movimentar do jeito que for para não contrariá-la, para não desagradá-la, para fazer o que quer que seja.
Se você continuar adotando essa mesma atitude, o seu relacionamento não vai melhorar. Pois é, e aí, gente, já para você anotar, quem já participa das nossas lives já sabe, traz papel e caneta. Se não trouxe, vai pegar o papel e caneta agora, porque você sabe que tem coisa para anotar. Então, gente, olha só, a primeira coisa para você anotar hoje é o seguinte: toda dependência emocional tem um codependente. E sempre tem um que é mais difícil de, eu vou colocar essa palavra aqui, de curar do que o outro. Uhum. Apesar que ele não fala em cura aqui, né? Mas assim, só para vocês entenderem, Mas, fica didático. E você sabe qual que é o mais difícil de curar? Você sabe? O Kleber sabe. Quem será? Quem será? Quem será? Conta pra gente aí. Quem? Gente, o mais difícil de curar não é o dependente. Tá? O mais difícil de curar é o codependente. É o que acha que tá ajudando, é o que acredita que tá segurando as pontas, é o que repete assim: poxa, eu dou tudo de mim, eu só quero que a gente fique bem, eu faço de tudo por esse relacionamento, eu deixo de fazer tal coisa, eu abro mão de tal outra coisa para poder fazer isso dar certo. E aí, às vezes você acha que está na situação de dependente emocional, quando na verdade você está na situação de codependente. E um depende do outro, porque a gente pensa que o codependente ele é independente, mas não, ele depende da sua dependência. O codependente depende da dependência do outro. Ficou estranha essa frase, mas eu sei que você pegou, que só segue gente aqui, quem é esperto, quem é inteligente, quem está a fim de entender as coisas. E aí, no fundo, você fica lá apagando o incêndio emocional do teu parceiro, o outro nem percebe que você está ajudando, né? E aí você vai só se esvaziando. Você vai silenciando aquele não que era para você dizer, aquela imposição, as coisas que o Kleber falou no início de, às vezes eu deixo de fazer tal coisa, deixo de vestir tal roupa, porque eu sempre fico querendo a aprovação, querendo que o outro se agrade comigo e Ou que não fique chateado, né? Ou que não fique chateado, evitando, né, a chateação do outro, evitando, fica pisando em ovos com tudo e qualquer coisa. E aí você começa a se dizer não. Quer ler aí? Deixa eu só ver aqui. Queria saber como se comportar com um cônjuge que tem um comportamento estranho, que parece ciúmes, mas nega. Ele implica muito com o meu genro, me sinto mal. Veja só. Normalmente as atitudes que a gente tem, você não vai assumir ela diretamente. Não é uma coisa. Tem uma no tique aí também que é muito legal. Tá. Pra gente responder depois. Então, o que acontece? Se o comportamento dele ele nega, não é você esfregando na cara dele que vai acontecer. O que acontece? A gente sempre coloca aqui que adultos conversam. E tem um detalhe que é importante aqui, numa dinâmica de casal, que quer resolver a história. Porque tem casal que não quer resolver a história. Ele diz, reclama um do outro, mas se resolver a história, eles nem sabem o que fazer. Porque às vezes a treta é que mantém eles juntos. Quando tá tudo bem, um olha para o outro, um mexe com o outro. Então, às vezes, é bom, entre aspas, porque é a tua saúde emocional, é o teu estresse, é o teu bem-estar, é a tua satisfação que é comprometida. Às vezes, a briga é a forma que eles têm de se juntar. Por quê? Porque eles brigam, quebram o pau, aí conseguem a atenção um do outro, por causa disso. Script da treta, galera. Script da treta, fica nisso daí, se afastam, criam um clima ruim, depois eles fazem as pazes. Aí quando faz as pazes, dias felizes, noites inesquecíveis na cama, coisas maravilhosas. Então a treta, o problema no relacionamento, ele tem uma função. A função do script da treta é manter o casal junto. Porque o casal está habituado. E é claro que eles não estão fazendo isso porque querem. Eles fazem isso carregando traumas. Eles só conseguiram, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, só para vocês começarem a entender o que acontece na história. De repente você veio de uma família em que você era disciplinada toda hora, levava castigo, bronca, às vezes até algum tipo de nível de agressão física. Então você introjeta enquanto criança, você põe na sua cabeça o seguinte: quando eu tô quietinha, tudo bom, bem, ninguém olha para mim. Certo. Quando eu apronto, quando eu faço alguma coisa de errado e tudo mais, meus pais param o que eles estão fazendo e vêm me disciplinar. Você, como criancinha, você não conhece nada do mundo. Eu estou falando de uma idade aí de 0 a 5 anos de idade. Você aprende assim: quando eu dou trabalho, eu recebo amor. Porque a criança entende que o castigo, a briga, o grito e tudo mais, eles são a única forma que ela tem de receber algum nível de atenção.
Aí o que acontece com essa pessoa? Ela cresce, se torna uma adulta, eu só vou mostrar aqui, uma adulta que vai para o relacionamento e só entende que recebe amor se tiver briga. Beleza? Faz sentido? Então o que acontece? Se o seu, voltando para a questão do gel, se ele nega, ele vai continuar negando, não adianta, você vai apontar fatos. O que foi fato? É o que ele falou, é o que ele fez, é como ele se comportou. Você vai apontar, ó, naquele dia você falou tal coisa, naquela oportunidade você fez tal coisa. E você vai mostrar, porque adultos conversam em cima de fatos. Eu acho, eu penso, eu imagino, é coisa da tua cabeça. A sua cabeça é a sua forma de perceber, a forma dele é a forma de perceber. Agora, quando vocês falam em cima de fatos, você fica mais fácil de dizer, olha, você fez aquela atitude, você falar, você fez aquela atitude, você fez assim e tudo mais, e aí você vai dizer assim, eu me sinto incomodada, eu me sinto magoada, eu me sinto mal, eu me sinto desconfortável quando isso acontece. O que nós podemos fazer para isso não acontecer? Aí você começa a trazer a conversa para a solução. Ah, mas isso não é fácil. Mas ninguém está dizendo que é fácil. Ela é simples. A solução é simples. Para implementar, não é tão fácil. Entendeu? Então, assim, você vai ter que conversar com ele. E se ele já te disser que não está querendo mudar de atitude, que isso é besteira, que tudo mais, você vai ter que ser mais objetivo de... Quando a coisa acontecer, você vai ter que ser bem objetivo. Falar, olha, quando aconteceu tal coisa e tudo mais. Ah, isso não é ciúmes. Eu não estou nem questionando se isso é ciúme, se isso é... Eu só sei que o fato está acontecendo e essa atitude me desagrada, porque eu me sinto triste, eu me sinto chateada. Dá para a gente mudar? E se ele disser que não, você vai ter que lidar com essa realidade. O que você vai fazer com isso daí? E até perguntar, o que eu posso fazer para que você não se sinta tão inseguro? Contanto que ele não queira que você mude de personalidade, nem né? usa uma burca. É, exatamente. Então, assim, são coisas que você pode conversar. Vamos pro título ali, depois a gente volta aqui. Tem várias perguntas aqui no Insta também pra gente falar. Meu marido é extremamente bipolar e manipulador, não preciso dele pra nada, mas tenho dependência. Aí essa frase já tá. E me leva ao extremo, nervosa, e depois diz que a culpa é minha. Ó, vamos Uma possível explicação foi essa que eu coloquei aqui. Exatamente. Começa a pensar isso. O Kleber já colocou muito bem. Agora, a tua frase não é nem um pouco coerente. Sabe por quê? Porque você fala, não preciso dele pra nada, mas tenho dependência nele. Entende? Eu entendi a tua colocação, mas eu tô te fazendo uma provocação pra te colocar pra pensar. Entende? Porque, às vezes, a gente tem uma certa compreensão, mas para por aí. Aquilo que a gente, não sei se você estava aqui bem no início da live, a gente fala, poxa, às vezes a pessoa descobre que tem dependência e fica, mas aí é porque eu tenho dependência nele. Não, sabe o que é dependência? Ah, que não, triste. É dependência. Poxa vida, eu tenho dependência da pessoa. E não trabalha essa dependência. Isso. Como eu trabalho dependência emocional quando eu sou a pessoa que tenho dependência? Poxa vida, eu vou entender o que é importante para mim. Eu vou conseguir fazer alguma coisa, nem que seja ir ao cinema sozinha. Entende? Porque às vezes, gente, a gente fica achando que é dependência emocional, achando que é amor demais, e não é amor. É só uma carência ali disfarçadinha, entendeu? E a carência não vem de agora. Exatamente. Então, quando você transfere, quando você terceiriza esse afeto, quando você terceiriza esse amor, é porque você não está sendo capaz de se dar amor suficiente. Aqui a gente sempre traz... Isso, só para lembrar, isso acontece porque você não aprendeu desde criança como fazer para se suprir de amor, carinho e afeto. Exatamente. Vamos explicar, então a gente traz aqui sempre a analogia da cuia afetiva. Então... O potinho do amor. O potinho do amor. Gente, todo mundo nasce com necessidade de amor e pertencimento. Beleza? Todo mundo. Homem, mulher, todo mundo. Rico, pobre, por quê? Porque isso é inerente ao ser humano. Então, quando esse meu potinho, por algum motivo, não foi preenchido lá na infância, e aqui eu falo não só da intenção dos pais, é muito mais sobre a forma como a criança percebeu do que sobre a intenção dos pais em relação àquela criança, combinado? Então... Seus pais vão dizer, se você for falar com seus pais, vão dizer que fizeram o melhor deles. E de fato fizeram, gente. Na visão deles, eles fizeram. Então não adianta entrar nisso daí. É sempre a perspectiva de você, enquanto criança, olhando para aquela família e vivendo naquela família. Isso. Então, eu tô com esse meu potinho aqui vazio. Criancinha estendendo ele e querendo se sentir segura na relação. Exatamente. Quando eu cresço com esse meu potinho vazio e eu não aprendo a preencher esse meu próprio potinho, o que eu faço? Eu faço assim...
você vai preencher meu potinho. Eu tendo a transferir esta missão de preencher meu potinho para o meu parceiro. Por isso, gente, que a gente brinca que o que vocês chamam de... que parece que só muda o endereço. Nossa, Agatha, parece que só muda o endereço, porque eu sempre fico com o cara que me trai. Agatha, parece que muda só o endereço, Só porque... fico com pessoa que não me dá atenção. Que me abandona do nada, que me deixa pra... Então, assim... E casei, porque, enfim, nós estamos falando do nosso público, casei com uma pessoa que é do mesmo jeito. Até era lindo no começo, mas depois de um tempo, ele começou a não me dar atenção, ele começou a me dar silêncio, ele começou a fazer um monte de coisa que só está mostrando um padrão que eu sempre vivi. Exatamente. E isso não é coincidência, gente. Pode até parecer, porque é muito igual, né? É demais para não ser coincidência. Mas não é coincidência. Porque o que você chama de parece que só muda o CPF e o endereço, a gente chama de trauma. E esse trauma, muitas vezes, está referente a esse potinho vazio. Então, o que eu faço? Transfiro essa missão de preencher meu potinho para o parceiro e fico assim, fala que eu sou legal, fala que eu sou esperando um bonita, elogio. Fala que você me ama, fala que você quer ficar comigo, fala que eu sou muito que eu sou uma pessoa especial. fala que quer ficar perto de mim, me chama abraça, pra sair. me abraça, me dá carinho, me dá atenção. O que acontece? Você está transferindo a sua necessidade para ele. E aí, gente, essa necessidade, na verdade, ela vem daquela criança que você foi. Então, fica dois... Mostra aqui, senão o pessoal não vai... Ficam dois... Gente, isso aqui é bonitinho. Ó que bonitinho. É muito fofo. Então, ficam duas crianças... Pega desse aqui, por favor. Esse pequenininho. Ficam duas crianças no corpo de adulto, porque o teu parceiro também passou por determinadas situações lá na infância. E... no fundo, quem está se relacionando não são esses dois adultos. São essas duas crianças cheias de trauma, Só que tá assim, cheia né? de ferida emocional. Só que tá aqui, ó. Só que aqui, ó. Gente, a gente sempre traz para você o quê? Criança não tem relacionamento. Criança não tem dinheiro. Criança não sabe lidar com essas coisas porque ela é criança. Quando eu falo, não consigo conversar com meu marido, mal de criança. Porque eu não consigo, nananana. Modo criança. Então, gente, essa criança aqui que não recebeu amor, não sei o quê, é essa criança aqui que fica, ó, com Só esse que potinho. falando através de você. Se eu tenho dependência emocional, o que eu preciso fazer? Entender o que eu gosto, o que eu quero e quais são as minhas necessidades. E com isso, eu, como adulta que sou, tenho a capacidade... até a polícia passando aí para falar que isso aqui é sério mesmo, viu? Então, eu, como adulta, tenho a capacidade de suprir as necessidades da minha criança. Eu não tenho que preencher necessidade e vazio emocional do outro. Não é o Kleber que preenche o meu vazio emocional. Não sou eu que preencho o vazio emocional do Kleber. Tá errado, isso desgasta relacionamento. É por isso que muitas vezes fica um monte de gente dizendo: porque eu queria tanto que ele me amasse, eu queria tanto que ele me desse atenção, o meu marido não me coloca como prioridade, quando nem você consegue se colocar como prioridade da sua própria vida. Você quer que o outro faça isso, sendo que você está escrevendo ipsis literis do tipo: eu não sou importante nem para mim, por que eu teria que ser para você? Entenderam? E entendam o seguinte, quando vocês estão nesse jogo aí, vocês precisam fazer isso aí primeiro, entender a dinâmica. A gente aqui está mostrando a dinâmica, o que acontece por trás. Por que vocês ficam presos nessa história? Então, quando você coloca lá, eu trabalho, eu me banco, eu faço tudo e tudo mais, mas eu não consigo me separar dele, é porque ele tem um gatilho, um negocinho ali, que ele chega e alimenta o quê? Essa parte da criança que você já foi. E aí, essa criança está tão perdida dentro de você, e quando a gente está falando de criança, não pensa numa coisa mística não, tá, gente? Não é uma coisa etérea, não é um serzinho que fica flutuando dentro de você, não, gente. A gente está falando do seu sistema nervoso, do seu cérebro, que processou a realidade, fez um monte de conexão dentro dele, e processou um monte de realidade.
E ele travou isso daqui. Se você não tem consciência disso e muda essas conexões, vai continuar do mesmo jeito. Então você pode ser a pessoa... Quantas vezes vocês viram questões de famosas, que quando você vê de repente, vai tentar falar, a mulher já não saía de casa, ficava por conta dele, já mudou a roupa, mudou tudo. E, mas como a fulana era rica, teve caso aí, fulana era rica e tudo mais, e estava à mercê daquela pessoa. Porque a pessoa é um filho da mãe, independente do caráter da pessoa, o fato é que ela se colocou nessa situação de forma inconsciente, porque ele conseguiu fisgá-la em determinados ganchos emocionais que ela não foi suprida na infância. Ela leva isso para o relacionamento e assim vai. Então, o que é importante vocês entenderem, tirarem dessa história aqui? Que você precisa entender... olha, vou fechar aqui para a gente poder... Até porque tem várias perguntas aqui no Instagram que bombaram. Tá. Qual é a dinâmica emocional, psicológica por trás? O que está acontecendo? Quando você diz que você não consegue se separar dele, não consegue contrariá-lo, não consegue se posicionar, não consegue dizer não, você está dizendo o seguinte: nosso relacionamento, ele é mais e eu sou menos. E aqui você pode ser a empresária fodona, você pode ser a mulher independente que faz seu próprio dinheiro, você pode ser a pessoa que não é nada disso, que é uma pessoa que está ferrada na vida e não conseguiu sucesso em nada. Não é o teu sucesso profissional, o seu status social que vai dizer isso. Na dinâmica do casal, essa pessoa ela é mais e você emocionalmente é menos. Por isso que você depende dela. O que tem por trás dessa história? Ele está te dando uma coisa que você não recebeu na infância. Se você não recebeu da infância, você não recebeu da sua mãe, ou cuidadores, ou cuidadora, ou do pai. Então, ele está fazendo um papel de mamãe dentro do relacionamento para você. E você, neste ponto, está como uma criancinha vivendo à mercê dele. Porque só quando você era criança que tua mãe falava assim: vai trocar de roupa, escova esse dente, come isso. E você, a maioria das vezes, metia o rabo entre as pernas e obedecia. Se você fizer isso, mamãe vai ficar contrariada. Se você se comportar dessa maneira, eu vou ficar chateado, eu vou brigar, eu vou te disciplinar, eu vou fazer tal coisa. Quem fazia isso na tua infância era tua mãe ou teu pai. Então, você está deixando ele assumir a função dos seus pais. E é por isso, gente, que a gente sempre fala... Quer dizer, sempre não, né? Costumamos falar, né? Mas a gente comenta aqui, e dentro das aulas que a gente dá, é que, no geral, todo mundo, quando vai se relacionar, tá buscando mãe. No relacionamento. Parceiro. Independente, gente, não tem nada a ver de ser hétero, de não ser, não tem nada a ver. Porque mãe, pra gente aqui, como a gente entende, mãe e pai é função, beleza? E função eu posso fazer, o Kleber pode fazer, a gente só precisa entender o que exige aquela função para que eu consiga exercer aquela função. Então, no geral, nós, enquanto seres humanos, temos uma tendência de buscar mãe no relacionamento. E quem fez a função de mãe, que pode ter sido seu pai ou a sua mãe. Ou a função, mãe, a função de acolhimento. Então a função de acolhimento pode ser, não é mulher, não entra nessa história de que o feminino, masculino, esquece isso, gente, é a função de acolhimento. Isso. A função de acolhimento, ela é exercida tanto por homem quanto por mulher. Porque quando você tem um amigo ou amiga sua que está baixo astral, você sendo homem ou mulher, você muitas vezes vai lá e vai abraçar. Quando você vai dar um conselho, quando você vai ouvir tudo mais, você está exercendo a função de acolhimento. Você pode ser mulher, só que na nossa sociedade cria uma convenção de que a função de acolhimento é a responsabilidade das mães. E a função de direcionamento na família é a responsabilidade dos pais. Mas se fosse só assim, famílias que só tinham mãe e famílias que só tinham pai, não iam funcionar nunca. Então entendo que isso não é energia feminina, energia masculina, esquece essa baboseira. Entendeu? Gente, aqui a gente esquece essa baboseira. Isso é função. O ser humano tem as duas, beleza? Quer ler aqui? Quero. Estou com meu marido há 43 anos e eu adoro sair e ele não. Só que eu não consigo fazer nada sem ele. Estamos sem nos falar há uma semana, pois ele não quis ir comigo em um enterro. Eita ferro. E aí, depois eu quero saber se você foi... tá. Ela já respondeu aqui. Mas eu fui sozinha. Ok. Beleza. Ok. Gente, aqui a gente não fala o nome das pessoas, só pra deixar claro. Porque vocês abrem coisas bem íntimas aqui pra gente. A gente não em outros tipos de live, eu sei que o pessoal comenta, mas porque às vezes a live fica gravada, então, pra vocês ficarem à vontade de colocar suas questões aqui,
Então a gente não comenta o nome, tá? A gente só lê a mensagem. O que acontece? Quando muito, a gente vai falar o primeiro nome. Isso. Quando muito. Dependendo do Dependendo tipo de da situação. né? É. O que acontece? É muito complicado porque 43 anos não são 43 dias. É uma vida. É uma vida. É uma vida. Entendeu? É mais do que uma eu de existência, se for colocar para pensar, né? Então, quando a gente explica para a pessoa o que é importante pra gente, e a pessoa ainda assim faz questão de olhar para aquilo e simplesmente cagar para aquilo, é muito triste. Então, assim, o que eu posso te dizer neste momento é: eu sinto muito que você precisou ir a um enterro sozinha. Mas, ao mesmo tempo, eu encararia isso como uma oportunidade. Uma oportunidade de quê? Você acabou de dizer, eu não consigo fazer nada sem ele, mas você fez. Então, primeiro, parabéns. Entende? Você foi achando ruim, foi contrariada, foi magoada, mas você foi. E, gente, como qualquer coisa na vida, dá medo quando a gente não sabe. Dá medo quando a gente vai pegar ônibus a primeira vez sozinho. Dá medo quando a gente vai perder a virgindade. Dá medo quando a gente vai começar um trabalho novo. Dá medo quando a gente está aprendendo uma coisa e precisa daquilo por algum motivo e tem medo de falhar naquilo. Tudo dá medo. E, gente, não é porque a gente já está um tempo a mais aqui na Terra, sabe? Se você tem 43 anos e se casou com 20, sei lá, então você deve ter 60 anos, por aí, ou 63. Quanto você tiver na Terra, não importa se você tem 15 ou 90 anos. As coisas vão dar frio na barriga, e que bom. Então, eu encararia isso como uma oportunidade de tipo assim, poxa, eu consegui um enterro sozinha. Por quê? Porque era muito necessário, porque você se viu na obrigação e de repente prestar homenagem daquela pessoa. Mas quando é pra você, quando é pra você se divertir, quando é pra você sentir prazer, você não consegue. Para isso a gente precisa olhar. Porque quando a gente fala que não consegue, mas você foi lá e fez, então não é que você não consegue. Você preferia? Eu preferia que ele... Claro que é muito mais legal. Poxa, se o Kleber quiser ir comigo, beleza. Se ele não quiser, eu não posso deixar de fazer. Porque isso aqui, ó, de novo, é a minha criancinha. Porque adulto faz o que precisa ser feito. E quando sei lá, se você quer ir muito no cinema, ou se você quer muito passear no parque, ou se você quer muito ir para um barzinho, para uma balada que seja, não sei do que tu gosta de fazer, e o teu parceiro não quer ir, se arruma bem linda, passa o teu melhor perfume, põe o teu melhor batom, se você gosta de usar batom, e seja a adulta que cuida das necessidades dessa criancinha aqui. Não faça isso para provocar ciúmes, para... Esquece ele. Porque se você fizer isso pensando, então eu vou toda arrumada, vou toda linda e tudo mais, para ele ver... Não é para isso. É a criancinha que está aqui dentro que está fazendo pirraça para ver se tem a atenção de mamãe. Você vai fazer isso porque você merece, porque você está feliz e porque você quer caminhar para isso daí. Tem um outro detalhe que eu queria aproveitar dessa história quando você lê as perguntas assim. Muitas vezes uma relação de dependência emocional e de uma relação de longo tempo, uma das chaves que a pessoa que te coloca na dependência, ou seja, a pessoa que está em cima, ela faz, é criar uma sensação constante de perigo. Então, o mundo é perigoso, as pessoas são más, as pessoas são mau caráter, o mundo não presta. A ideia é te colocar numa redoma, por quê? Porque na redoma fica mais fácil de controlar você. Entendeu? Se você sai e vai conhecer outras pessoas, você pode conhecer novas ideias, você pode conhecer novas pessoas, você pode mexer com muitas coisas. Então, o que acontece? Isso daí cria aquela ideia que a gente chama no método Mestre Perfeito de família aglomerada. A família aglomerada é uma família que ela se fecha em si. É aquela família que nunca a pessoa vou dar um exemplo. Se você vem de uma família aglomerada, a pessoa que está do seu lado, ela nunca vai ser vista como da parte daquela família. E nem devia mesmo, não, mas assim, não é vista. Ela é vista como agregado. Entendeu? Ela se sente desconfortável quando os outros se reúnem, porque ela se sente meio que excluída da família. E isso tem uma ideia de fechar um conchavo daquilo ali. Se você está nesse tempo todo nisso daí, talvez você tenha crescido e tenha se desenvolvido nesse relacionamento com ele de uma forma fechada.
E aí a insegurança vem por quê? Porque o mundo é perigoso, porque as pessoas são mau caráter, porque você não consegue fazer nada sozinha, porque você é muito burra, porque você não sabe se comportar na frente dos outros, porque você é muito tonta, as pessoas sabem, só abusam de você, você é isso e um monte de você que você começa a acreditar nisso daí. Porque vou agora dar um pouco mais de. Vou ser mais pesado aqui. O abusador, e a estamos falando de abuso emocional, o abusador, porque na relação de dependência emocional existe um abusador e existe um abusado. Tem várias configurações, não Então, necessariamente só o dependente e codependente. Então assim, eu tô dando mais, agora estou dando um pouco mais de, porque vocês agora entenderam um pouco mais e você está num relacionamento de abuso emocional. O quê? Tem um abusador, que você não consegue fazer as coisas para contrariá-lo, porque você tem medo, ou sente culpa, ou vai sentir vergonha, porque isso foi jogado dentro de você desde a tua infância. Os teus pais te manipulavam nessa ideia, ou pelo medo ou pela culpa para você sentir vergonha. E você levou isso para o relacionamento e você tem esse relacionamento vinculado com ele e leva isso até hoje. Abre aqui para mim, por favor. Uhum. Rapaz, isso aqui... Esse daí tá... tá bom. Essa criancinha não queria aparecer não, pra você ver o tanto que ela estava travada aqui dentro. Exatamente. É porque tem um comentário bem aqui, ó. 42 anos. Então, assim, beleza? É aquele ainda dos 43, só falei. Então, não é outro. Entenda isso. Entenda que existe um jogo emocional acontecendo dentro de você, que há 43 anos está muito mais enraizado. E você precisa trabalhar, por quê? Porque senão isso tem desdobramentos. Você vai viver sempre preso e sempre com medo. E aí sabe o que vai acontecer? Pessoas que têm, desculpa, amor, só para fechar. O que acontece? Vou te dizer uma coisa que, assim, e se essa pessoa vai embora hoje, parte dessa para melhor? Você não vive mais. Você não vive mais. Porque você está tão dependente das migalhinhas de afeto que ele te dá, que você não vai ser capaz de continuar. E às vezes você tem filhos, você tem família, você tem mais. Eu vou dar um exemplo aqui para fechar essa história. Eu tive uma pessoa que eu conheci que a mãe faleceu, 6 meses depois ele foi. Porque ele era tão assim que ele, 30 anos mais novo que a mãe, teve um ataque cardíaco. Por quê? Do nada, não tinha Do problema. nada, caiu levantou e tudo mais e lut. Do nada. Do nada, né? O que explica essa pergunta que trouxeram aqui, né? Essa questão. 42 anos casada, onde o marido sempre olhou para os irmãos e a mãe. E aí, ela está com 82 anos, ficou viúva e grudou ainda mais nele. Temos um comércio onde vendemos bebida e ele está bebendo muito. Veja. A mãe, ele... Quer usar o verdinho para ficar diferente aí? E a criança dele, vou colocar assim. E a criança dele. Só para aparecer bonitinho aí. Beleza? A mãe, ele e a criança dele. Aquela criança que ele foi um dia. Segura aqui, amor, por favor. Os dois? A gente tinha que arrumar uma bandeja, né? É, Daqui a pouco a gente tem um aparato aqui para mostrar as coisas para vocês. Anda para mim. Mas é porque eu acho que visualmente fica muito mais fácil Claro. de entender. E a criancinha dele aqui segurandinho. Peraí. Pronto. Isso é ele? Essa aqui é você, a sua mãe, você e sua criança. Beleza? O que devia estar acontecendo? Você cuida da sua criança, ele cuida da criança dele e vocês dois juntos cuidam do relacionamento. Veja bem. Não é ele cuida da minha criança, nem uma criança cuida da outra criança. Vocês, como adultos, cada um cuida de si. Se respeitam. O cuidar de si que a gente fala, gente, inclusive, é eu cuidando da minha criança interna. Quando a gente fala das 1 minhas mais 1 igual a necessidades. 3, é isso. Eu, adulta, cuido da minha história de vida, da minha criança, o que me aconteceu, busco ser uma pessoa melhor. Ela cuida dela, e nós juntos cuidamos do relacionamento. E aí, gente, Vamos lá. para que isso aconteça dessa forma, o que a gente vai precisar? Eu vou colocar isso aqui, ó. Isso aqui é projeto de vida que vocês têm juntos. Eu preciso de um projeto de vida junto com o meu Vários. parceiro. Ou vários. Então, o que vai acontecer? Se esse casal não tem projeto de vida juntos, Sonhos, desejos, metas, coisas que eles querem realizar. e nem projetos de vida individuais, eles ficam meio perdidos. Lembra que a gente falou que pai e mãe é função? O que teu marido está fazendo hoje?
Os pais deviam estar aqui atrás e os filhos caminhando para o futuro, e os pais também caminhando para o futuro. Mas Cada um cuidando da sua vida. eles já estão aqui no passado, vamos dizer assim, né? E ele devia cuidar da sua vida. A mãe dele cuida da vida dela, a sua mãe cuida da vida, da própria vida e etc. Como um adulto deve fazer. Mas tem a criança da sua mãe, não foi da mãe dele, não foi, ele é esse aqui. Uhum. Não foi a mãe dele que grudou nele, foi a criança dela que grudou na criança dele. Porque a criança dela tem carências também. Lembre que todos nós temos esses bonequinhos dentro da gente. E então aqui- essa mãe aqui tem uma criancinha carente dentro dela também. E aqui a função, ela se troca. Aí, E aí fica você aqui, ó, falando, ai, parceiro, cadê você? Aí você fica olhando aqui pra trás, ele com ela aqui, percebe que bagunça tudo? e percebe por que que tem muitos maridos, eu vou falar de maridos, mas falo para as esposas também, muitos maridos que são apegados às mães, é porque é a criancinha dele que não recebeu o carinho, o afeto, que está com a cuiazinha emocional estendida, e que até hoje, marmanjo grande, quer ouvir da mãe, eu te amo, eu te adoro, você é especial, eu gosto tanto, aí ele gruda na mãe. E aí, gente, por quê? Porque essa criança dele entendeu que só recebe amor e carinho dessa mãe se ele for o cuidador, se ele for o responsável. É provável que é ele que ainda banque tudo para todo mundo, além de a questão emocional, a questão financeira. Essa pessoa aqui, ela tá no que a gente chama de time da treta. Ela tá no modo salvador. Eu vou salvar minha mãe, eu vou cuidar dela e tudo mais, porque no time da treta tem a sua criança agindo e buscando isso daí. Entendeu? Geralmente é a criança lá que está buscando a aprovação, o elogio da mãe. Então ele gruda nessa história aí e fala, eu vou cuidar da minha mãe então, agora ele acabou. E aí, para não ficar tão pesado, o que ele faz? Bebe. Ele Tá? bebe. Aqui é uma possibilidade para você entender se isso faz sentido. Mas, só para você entender que às vezes é só organizar as coisas. Porque essa mãe, é claro, a gente não tá falando pra você dar uma banana pros seus pais, até porque é uma, Isso que eu quero ressaltar. uma idosa, é uma pessoa de idade, ela precisa provavelmente de cuidados especiais, no sentido de que, gente, o idoso para sentar dói, e tem cuidado com remédio, tem um monte A de gente coisa. não é idoso, dói? Imagina uma pessoa Exato, gente, pelo amor de Deus, com 30 anos você já começa a sentir dor nas costas e já é ruim, imagina com 80. Mas, o que dá para ser feito? Dividir a responsabilidade com os irmãos. Ah, Agatha, mas esses irmãos dele aí não faz nada. Mas aí vai ter que fazer. Vai ter que conversar. Entendeu? Vai ter que conversar. Aqui também entra a conversa com foco na solução. Porque o que acontece? Ele tem a questão do medo da culpa. Então, ele se sente com, se eu não fizer isso, meus vão me julgar, vão fazer um monte de coisa e tudo mais. Entenda o que a gente coloca. Adulto, ele sabe lidar com o medo e com a culpa e com a vergonha. Quem não sabe que lidar é a criança. Então, o adulto, ele pesa assim, se eu fizer tal atitude, eu tenho essas consequências, e ele sempre se coloca como a pessoa mais importante da própria vida. Por quê? Porque ele está tomando aquela atitude para se proteger, para se resguardar, para ficar uma pessoa boa. E aí ele diz o não necessário para outra pessoa. Por quê? Porque ele é o filho da mãe, porque ele é um mau caráter, porque ele é um filho de não sei o quê. Desnaturado. Desnaturado? Não, é porque ele sabe que se ele disser sim para aquela situação, ele vai estar se ferindo e vai estar se anulando. E sabe o que acontece? Quando você diz sim, quando você queria dizer não, você começa a se deprimir, você começa a desaparecer, você começa a perder o brilho nos olhos, você começa a perder a vontade de fazer coisas na vida, você perde essa capacidade. Por quê? Porque você está sendo sugado. A sua energia que podia estar canalizada para o seu sim, para a vida que você quer, ela está sendo drenada para fazer coisas que você não quer. E isso o seu inconsciente, ele sente. Ele começa a se rebelar contra isso, então você vai entrando em depressão. Não necessariamente um processo de depressão clássico, mas se deprimir no sentido de perder energia. Quando você começa a dizer o não necessário, estabelecer essas barreiras, você fala um não meio tímido às vezes, né? Ai, não sei o quê, mas você começa a ver, não, mas eu falei não, mas eu tô bem. Ah, fulano ficou mal. Ah, vem a culpa. Ah, mas tudo bem, mas é tipo assim... Gente, não existe adulto sem culpa. Não existe adulto sem culpa. Você vai culpa. sentir culpa ou por ter dito o não ou por não ter dito. Então lida com a culpa de dizer o não e falar assim, vou ficar bem. E aí você vai falar, viver é legal, você começa a ficar bem, e aí você se torna uma pessoa boa, você começa a transbordar essa energia, esse amor e tudo mais, e você se torna uma pessoa melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, uma parceira melhor, um companheiro. Então,
quanto mais vocês entram no jogo da dependência emocional, mais vocês ferram a vida de vocês. Exatamente. Aí olha aqui que a pessoa completou com essa Ah. história toda, né? Os meus pais tinham comércio e meu pai bebia e minha mãe sofria e hoje estou repetindo isso. E também a maneira como os meus sogros viviam. Ele fazia greve de silêncio e o meu marido também faz. Tudo que você não resolve na tua vida aparece na tua vida como destino. Olha só, para o nosso inconsciente não existe tempo linear, que é o tempo como a gente entende. A gente entende presente, passado, futuro. Isso aconteceu 30 anos atrás, isso aconteceu 20 anos A atrás, gente aconteceu... tem essa noção de tempo. Mas para o nosso inconsciente isso não existe. É por isso que os traumas, muitas vezes, eles aparecem mesmo quando você tem 95 anos. Eles estão lá. Por quê? Nossa, mas foi uma coisa que aconteceu na minha infância. Eu nem lembro o que aconteceu na minha infância. E o trauma está lá. Por quê? Para o nosso inconsciente não tem essa percepção de tempo. Então, se é tudo aqui e agora ao mesmo tempo, toda vez que você se depara com uma questão, entende ela e não resolve, e resolver, como a gente falou, é simples, mas o simples nem sempre é fácil, o que que teu inconsciente pensa? Ele faz assim, cara, eu mandei aquele recado para aquela pessoa e ela não resolveu aquele problema, então eu acho que ela não percebeu que eu tô mandando aquele recado, então eu vou mandar de novo, só que de uma forma pior para ela entender. É por isso que as coisas se repetem. Então, o que a gente pode pensar nisso? Isso também pode ser uma oportunidade. Eu entendi que eu estou numa repetição e agora eu posso buscar entender o que fazer para que isso pare de se repetir. Porque existe as expectativas e existe a lealdade familiar que muitas vezes a gente faz, né, com a nossa mãe. E lealdade, gente, muitas vezes as pessoas pensam assim, não, mas eu não repito, eu faço totalmente diferente e sofro igual. Lealdade, gente, não é só sobre repetir, é sobre desprezar tanto o que os seus pais fizeram, o que os seus pais foram, o que os seus pais são, e tentar fazer diferente. Então, meu pai fez A, eu vou fazer Z. Só que se a gente colocar isso num círculo, o A e o Z estão mais próximos do que a gente pensa. Entende? Então, olhar para as coisas que a gente... Pegar o que foi bom e falar o que não foi bom, ó, fica aí para vocês, essa giromba não é minha, entendeu? Esta treta não é minha. É o mais sábio para se fazer nesse tipo de situação. Você quer falar alguma coisa? Termina esse raciocínio que eu quero puxar essa conversa aqui. Então, quando a gente percebe que está repetindo os mesmos padrões que os nossos pais, a solução não é fazer 100% diferente. Poxa, o que eles faziam que funcionava, o que eles faziam que não funcionava. Esse é o segredo. E aí você começa a construir a sua própria personalidade. Porque quando você tenta negar, você está preso no passado. Você está preso nos seus pais. Uma pergunta que colocaram aqui no TikTok aqui. Geralmente são narcisistas que são apegados às mães, assim deixam as esposas e os filhos de lado. Olha só, antes de responder essa pergunta, antes de responder isso aqui, eu queria fazer um pedido para vocês. Ajuda a nossa mensagem a chegar para mais pessoas. Senta o dedo no like aqui agora. Curte essa live. Vocês estão vendo que a gente entrega conteúdo. Nosso canal, a gente está sempre focado em tentar melhorar os relacionamentos, mostrar que relacionamentos equilibrados, saudáveis, de respeito, eles são possíveis. Então, senta o dedo no like aí, por favor. Compartilha essa live. Faz essa raio desses algoritmos que só funcionam desse jeito, eles entenderem que é assim que vocês podem ter conteúdos bons. Que a gente podia estar fazendo dancinha, podia estar falando um monte de baboseira aqui. Mas nós estamos trazendo conteúdos para vocês que acrescentam. Então faz isso, e você que está aqui no Instagram, salva a live, você sabe que você vai precisar ouvir isso de novo. Olha só, tem uma questão, hoje em dia tem um vício muito grande que está acontecendo nas redes, que todo mundo é narcisista, todo mundo tem TDAH, todo mundo é autista, todo mundo é bipolar, todo mundo tem um monte de problema. Entendeu? A única parte que está 100% certa é que todo mundo tem um monte de problema mesmo. Problemas todos nós temos. Agora, quando você começa a rotular, é muito complicado. Por exemplo, no caso aqui, não necessariamente a pessoa é narcisista. Porque o primeiro ponto é o seguinte. Tem um monte de balela falando sobre o que é ser narcisista. Entende? Quem pode dizer se uma pessoa é narcisista ou não é uma pessoa só. Sabe qual que é? O psiquiatra. O
O psiquiatra ele tem a capacidade de diagnosticar o transtorno de personalidade narcisista, que é o nome científico disso daí. Então, se você ele tem o DSM, ele tem um conjunto de coisas. Então, é ele o profissional capaz de dizer se a pessoa é bipolar, é um psiquiatra que é capaz de fazer isso aqui, se ele é portador de um TDAH ou não. Não caiam nesses testinhos. Monte de exame, não gente. caiam nesses testinhos nada não. Se a pessoa tem autismo, não tem. Se a pessoa é portadora do transtorno de personalidade narcisista, se ela é psicopata, isso é um psiquiatra. Isso. Então, quando você começa, não é você, Dutão, vocês começam a generalizar, dizer que isso são só narcisistas, vocês começam a criar rótulos. Em vez de ajudar, vocês podem começar a atrapalhar. Por quê? Porque às vezes a pessoa não necessariamente é uma pessoa narcisista. Às vezes por trás, o que você tem aqui? O que você tem aqui no fundo? Deixa eu pegar o verdinho, eu gosto do verdinho para os olhos. Essa pessoa que faz esse monte de coisa e tudo mais, não quer dizer que ela é narcisista necessariamente. Ela pode até ser, ok, mas esse é o psiquiatra que vai decidir. O que acontece é que dentro dela, cadê o bonequinho? Está aqui. Dentro dessa pessoa, existe uma criança que não foi amada na infância, não se sentiu amada na infância. Existe uma criança que cresceu se sentindo menos, se sentindo incapaz, se sentindo insuficiente, e ela descobriu que ela precisava, às vezes, lutar para conquistar migalhas de amor. Então, essa pessoa cresce, às vezes, se torna um homem abusivo, se torna um homem que vai tentar sufocar, não necessariamente porque ele é uma pessoa de transtorno. Eu não estou generalizando, eu quero que vocês entendam o seguinte, é mais profundo que isso, gente. Porque se não fosse isso, a gente não tinha esse pilar chamado mapear a origem dos traumas. Era mais fácil dar um monte de lista assim e falar, é narcisista, é bipolar, é babá, e aí o comportamento desse age assim. Então, ainda tem um outro porém, só antes de você fechar, que é quando você... Como é que eu coloco isso? Esqueci o que eu ia falar. Então, posso continuar? Só para você Vai! Então, o que é importante vocês entenderem? Independente do que ele é, o comportamento dele te afeta. Você não tem a capacidade de mudar o outro, porque ninguém muda ninguém. Ah, lembrei. Ninguém muda ninguém. Mas você tem a capacidade de mudar a forma como você vai reagir às atitudes dele a partir de agora. É o que você consegue fazer. Então você pode começar a se fortalecer e começar a criar condições, formas de se expressar, atitudes e tudo mais, que você vai começar a tirar essa relação dessa posição em que você é a dependente emocional, que está nisso daí, que você é menos que ele é mais, e você vai começar a puxar esse relacionamento para ele ficar um relacionamento que a gente chama de relacionamento horizontal. E aí tem duas opções. Ele vai topar, porque às vezes ele está fazendo isso de forma inconsciente, e ele resolve entrar num processo de se conhecer, ele topa, e vocês equilibram esse relacionamento e funciona. Ou ele vai reagir e não vai topar. E aí você tem uma escolha para ser feita. Exatamente. Gente, e tem outra coisa. Tem muito conteúdo na internet que é assim... se ele não te manda flores todos os dias, se ele não faz seu café da manhã, se ele não te dá um carro de presente novo todo ano, ele é narcisista. Cuidado. Eu tô exagerando, mas eu acho que vocês entenderam o tipo de conteúdo. Cuidado. Porque isso daí... Calma, tá? Então, só para vocês ficarem bem atentos às coisas que aparecem aqui no timeline de vocês. E tem uma outra coisa, gente. Você quer falar alguma coisa? Não, termina o raciocínio aqui, eu quero puxar só um pouquinho aquele ali, depois eu quero voltar porque o Instagram tem várias perguntas aqui pra gente responder também. Isso. Eu tô com dependência emocional, esse rapaz me bloqueia e me desbloqueia. O que eu faço? Corre. Deixa eu falar, você colocou eu o amo. Olha só, vou te dizer a real aqui, você não ama essa pessoa. Você tem uma necessidade, o seu potinho emocional tá tão vazio que ele foi a única pessoa em muito tempo na tua vida que pingou um pouquinho. Uma coisa e de forma estratégica. Muitas vezes de forma estratégica. Que ele pinga um pouquinho até inconsciente. E ele manipula você através disso. Porque ele já descobriu que quando ele te dá umas migalhinhas, você gruda nele. E aí, daqui a pouco, ele entra num jogo de poder. Ele fala, eu vou mostrar que eu mando. É inconsciente isso, tá, gente? Não necessariamente a pessoa tem essa consciência. Aí ele dá um gelo e se afasta. Quando se afasta, você fala assim, cadê quem está me suprindo do meu elogio, do meu beijo, do meu abraço, daquele sexo, daquela coisa? Cadê? Não tá. Aí você entra em sofrimento.
Aí você tenta desesperadamente entrar em contato com essa pessoa. Essa pessoa fala, eu tô em controle, eu tô no controle. Vem cá. Aí ela fala assim, ô amor, desculpa, eu não fui tão legal. Vem cá, te dá um beijinho, faz alguma coisa. Então o que acontece? Se você tentar falar com essa pessoa, ela não vai mudar. Por quê? Porque ela está numa posição de superioridade e ela não está se trabalhando. Porque se ela estivesse trabalhando, você já tinha falado, meu amor, isso aqui não é legal, não me sinto bem, tudo mais. A gente pode melhorar e falar, não, tá bom, vamos melhorar e vamos mudar. Mas ele fica te testando, então ele está te mostrando que ele não vai mudar. E que para você aceitar ficar nesse relacionamento, é desse jeito. Deixa eu te contar um detalhe, não vai melhorar, vai piorar. Não vai mesmo. Vai piorar e muito. Ele vai te colocar na teia dele o máximo possível. Por quê? Porque ele não está disposto a mudar. Aqui. Então, só para fechar, então, o que você precisa fazer então com isso daí? Vá trabalhar a sua autoestima, o seu autocuidado, vá procurar ajuda. E procurar ajuda é ajuda profissional. Vai procurar um psiquiatra, vai procurar um psicólogo, vai procurar um terapeuta. Vá buscar ajuda. Não vai melhorar essa situação. Ela tem uma tendência, um potencial de piorar. Nós já recebemos depoimentos de mulheres que falam assim, nós já chegamos inclusive às vias de fato e eu não consigo terminar com ele. Eu falei, vai para a delegacia de polícia agora fazer um BO. Não consigo. Só piora, gente. Não vai melhorar. Boa noite. Descobri há poucos dias que sou codependente e convivo com uma pessoa adicta. Tem sido muito doloroso, eu amo, mas também tenho muito medo de continuar. Olha só, eu não sei se você estava aqui no início da live, mas é muito mais difícil tratar a pessoa codependente do que a pessoa dependente. Porque existe algum tipo de benefício. Parece louco o que eu tô falando, parece papo de doidinho, eu sei. Agatha, que benefício tem eu querer ficar com uma pessoa assim? Nossa, tem benefício nenhum, que coisa mais esquisita de se dizer. Pro codependente, ele precisa de alguém que dependa dele. Porque é só assim que ele se sente útil. Lembra o que a Agatha falou com Porque todo dependente tem um codependente junto dele. Exatamente. Então, e ela descobriu, né, que é codependente. Então, olhar para isso e se admitir codependente é muito importante. Então, assim, parabéns, porque Primeiro passo. muito difícil alguém admitir assim, né? Então, muitas vezes, quando a gente está na posição de codependência, são aquelas pessoas que elas precisam fazer muito para serem vistas. Elas só são vistas quando elas estão ajudando. É aquela criança que, quando ela ajudava a amiguinha, falava, nossa, como ela é incrível, olha como ela ajuda a amiguinha, nossa, ela é tão boazinha. Você é tão legal, você ajuda todo mundo, cuida dos irmãozinhos, ajuda a amiguinha. Você ouvia isso dos seus pais? E isso provavelmente vai sendo alimentado. E, de novo, a gente vai transferir isso muitas vezes para o nosso relacionamento. Então, que bom que você consegue admitir que tem sido doloroso. E que bom que você entende que você ama e que você sabe das consequências de se manter nisso. Porque o estranho seria se você falasse assim, não, eu vou lutar para que ele pare, para que ele não sei o quê, para que... E não. Que bom que você se colocou num lugar de vulnerabilidade e de compreender que existem sentimentos que, de fato, são um pouco antagônicos, do tipo, eu amo, mas ao mesmo tempo eu tenho medo de ficar. Eu amo, mas eu não sei o que pode acontecer, isso me amedronta. Entende? Então, olhar para si com carinho é o primeiro passo e você já está dando esse primeiro passo. Agora, é observar, porque, gente, adicto é uma complicação. Então, se essa pessoa ela tá afim de mudar, e se você perceber, ok. Agora, eu amo, mas eu vejo que ele não quer. Ele não quer lutar contra isso. É uma decisão a ser tomada. Lembre-se de um detalhe importantíssimo que eu e a Agatha falamos sempre que possível. Só o amor não é suficiente para garantir o sucesso de uma relação. Só amar não é suficiente para garantir que o seu relacionamento vai dar certo.
Por quê? Porque o amor não basta. Não caiam nessa história desse mitozinho da Disney, desse mitozinho de que O amor tudo seu amor cura. tudo cura, que seremos alma gêmea. Não existe alma gêmea, deixa eu contar uma história para vocês, isso não existe. Daí foi uma história que inventaram que vende dinheiro pra caramba, vende um monte de coisa para fazer. Tudo o objetivo é fazer vender dinheiro. O que acontece? Eu quero depois dar um negócio aqui, tá? Tá. O que acontece? Se o amor fosse suficiente para garantir o sucesso de um relacionamento, não teríamos casais que se separam mesmo se amando. Então o amor não é suficiente para garantir o sucesso de uma relação. Entendeu? O que garante o sucesso de uma relação? Você já pegou papel e caneta? Se você não pegou, agora é a hora. O que garante? E que não é que garante, é o que vai dar maiores chances de fazer esse relacionamento funcionar. E que eu vou aproveitar para responder a pergunta que colocaram aqui. Como saber se a pessoa realmente gosta de verdade? Você não sabe, não vai saber nunca. Sabe por quê? Porque está dentro da cabeça da pessoa. E quem quer saber, será que eu tô agradando o papai? Será que eu tô agradando a mamãe? Será que ele me ama? Será que eu vou ficar com fome se eles não me amarem mais? É a criancinha. Então, é o que o Kleber falou, você não vai saber. Você não vai saber porque dentro da cabeça da pessoa não existe nada. A pessoa pode ser um ator e pode dizer mostrando um monte de coisa. Agora, o que um casal pode fazer para garantir uma chance maior de sucesso nesse relacionamento e que ele dure anos, quiçá a vida inteira, ao invés de ficar só juntos sem saber porquê e depois de 10, 20, 30, 40, 50 anos olhar um para o outro e falar, eu nem sei porque a gente está junto. Não faço a menor ideia. Tá lá os filhos fazendo aquela festa linda de bodas de ouro. Que eu participei de uma, inclusive, que era assim, tá? Uma boda de 50 anos que você fala, nossa, que lindo esse casal. Aí vai lá os netos, fazem aquela declaração, aí vai o filho, faz um texto lindo do chat GPT e fala, e confetes, e você olha pro casal e fala, eles estão aqui, não é... Até porque eu conheci a história do casal, então eu sei muito bem que amor já não tinha muito tempo, mas eles estavam juntos por conveniência. Gente. Então, o que acontece? Como é que você consegue... Só tô falando isso aqui porque às vezes a gente idealiza uma coisa e no fundo não é aquela coisa, né? Então, o que você pode fazer para garantir que o relacionamento ele tenha maiores chances de dar certo? Porque nós estamos falando de duas pessoas que vieram de histórias de famílias diferentes, que veem o mundo de formas diferentes, que têm convicções diferentes, que pensam e percebem o mundo de forma diferente, mas que mesmo assim resolveram se juntar. Então, essa junção do casal, ela tem que ser pela parte boa. Se você se juntar com a outra pessoa, simplesmente para tapar os buraquinhos emocionais que tua mãe não te deu lá na infância, não vai dar certo. Sabe por quê? Porque você vai entrar em jogo de dependência emocional. Você vai viver à mercê do que essa outra pessoa disse que você tem que fazer, não pode fazer, como é que você tem que se comportar, não pode se comportar. Quando ele te der um tratamento do silêncio, você vai ficar louca. Quando ele disser alguma coisa que você não gosta, você vai engolir o que você gostaria de falar porque ele vai ficar contrariado. Quando você se une num relacionamento, simplesmente para tapar os buracos emocionais uns dos outros, vocês entram em jogos perigosos. Porque vocês não sabem por que vocês estão juntos. Agora, se vocês, como casal, se amando, resolvem plantar, e é plantar o quê? É conversar com foco na solução. E adultos conversam. Se você está num relacionamento com seu parceiro e você não conversa com ele, eu já vou te adiantar que você não está num relacionamento saudável. Pode melhorar? Pode, vai anotando aí. Então, vai anotando. Conversa com foco na solução. Adultos conversam sobre tudo, sobre o que querem da vida, sobre o que não concordam, sobre como pagar as contas, como resolver. Adultos conversam a todo momento, porque eles têm algo que é o projeto do casal. E para ele acontecer, vocês têm que estar alinhando toda hora. Porque vocês têm que ter a segunda parte, que é o quê? Vocês têm que ter valores em comum. Quais são os seus valores, hein? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. O que são, assim, os 5 maiores valores da tua vida? Aqueles, assim, que se isso não tivesse na tua vida, ela não teria tanto sentido. Vou dar alguns exemplos para vocês pensarem. Tem pessoas que vão colocar, sei lá, religiosidade, Deus. Tem pessoas que vão colocar segurança. Tem pessoas que vão colocar conforto. Tem pessoas que vão falar aventura. Tem pessoas que vão colocar solidariedade. Tem pessoas que vão falar amor próprio. Tem pessoas que vão colocar liberdade. Quais são os seus valores? Quais são os 5 maiores valores seus? Aqueles que se tirarem de você, você vai sentir a tua vida balançar.
Quais são os 5 maiores valores do seu par? Quais são os 5 valores mais importantes e que ele balançaria sobre isso? E agora o mais importante. Quais são os 5 maiores valores de vocês como casal? Porque, por exemplo, eu posso ter meus valores, ela pode ter os valores dela, mas o valor do casal tem que ser um acordo dos dois. Se um valor dela é importante, mas para mim não é tão importante, o meu não é importante para ela, vocês têm que chegar no consenso. Sabe por quê? Porque esses valores vão ser a base através das quais vocês vão construir sonhos, desejos e metas do casal. E outra, gente, sejam específicos. Não, o mais específico possível. Ah, meu valor é família. Não, é tira bonito, isso. né? Falar que o valor é família. É Saúde, lindo. é amor. Meu valor é família. Isso não é Aí valor, não. você detesta a família do teu marido. Então, assim, qual família? Um valor grande meu é humildade. Só que eu quero só roupa de... E não tem problema nenhum você querer isso. O valor é teu. Quem sou eu para dizer que o seu valor Tá errado. tá errado? Humildade é um valor importante, mas só quer usar roupa de marca, só quer trocar de carro toda hora, só quer comer do bom e do melhor. E, gente... E aí, então, o que acontece? Então, humildade, gente, não é o que o seu pai e sua mãe acham que é importante para você. Não é o que os outros acham que é importante para você. É o que você, olhando no espelho, dentro de você, com a honestidade bruta, acha que são aquelas coisas fundamentais, que sua mãe não vai gostar, talvez, seu pai vai odiar, teu irmão vai ficar chocado, a tua família vai ficar escandalizada de origem, a sociedade vai pensar não sei o quê, mas elas são coisas que você acredita e que você talvez estivesse capaz de, inclusive, doar a sua vida para elas. Sabe por quê, gente? Porque tem um monte de gente que não consegue decidir a própria vida porque não tem coragem de bancar os próprios valores. Igual o Kleber falou, não tem problema o seu valor ser você querer trocar de carro. Todo ano. Todo ano. Conforto, O problema é conforto. seu. Só que a gente vive num lugar... porque é bonito falar que humildade é um valor. É bonito falar que família é um valor. Quando pra você, no fundo, não é. Você só quer construir e suprir a expectativa dos outros. Você quer Porque aprovação. Você vive tentando não decepcionar. E aí você não tá vivendo, você só tá atuando. Você quer aprovação de pai, de mãe, da sociedade, da família, do raio que for. Você não é igual quer. Quando você quer andar só com roupa de marca porque seus amigos só têm roupa de marca. Acho que todo jovem já passou por essa fase. E agora minha amiga tem não sei o que da marca tal, aí eu quero. Gente, toda adolescente, principalmente dos anos 90, passou por isso. Então, para de olhar para os valores que você acha que seria bonito dizer para o mundo e olha para os seus. Porque tem um monte de gente com vida cagada, com relacionamento cagado, porque não tem coragem de bancar as próprias coisas. E vocês vão precisar conversar enquanto casal e chegar nesse consenso. Por quê? Porque esse daí é que você vai falar. Se o valor seu é conforto, vou aproveitar o do conforto aqui. Então você vai querer morar numa casa boa. Então não adianta o teu parceiro chegar para você e falar assim, não, a gente pode morar numa casinha ali na periferia, o reboco meio mais ou menos, a coisa acontecer e tudo mais. Aí você, não, tá bom, não vou ligar não, porque depois ele vai mudar de ideia. Depois eu vou fazer ele mudar de ideia. Você tá ferrando o teu relacionamento. Porque vocês não conversaram sobre isso daí. Então, vocês têm que conversar. Não, eu não quero morar numa casinha assim. Entendeu? Não quero, não faz parte daquilo ali. Conforto, para mim, é importante, sim. Eu quero morar numa casa boa. Porque aí vai ter a próxima pergunta. Como vamos conquistar essa casa boa? E o que é uma casa boa? E o que é uma casa boa? Ter dinheiro, tá? Prosperidade financeira é importante para mim. Mas quanto dinheiro? Para quê? Então vocês precisam conversar sobre isso. Conversa com foco na solução, valores de casal alinhados, projetos de vida de casal alinhados. Se vocês não têm isso daí, vocês estão juntos e colocando esse relacionamento em risco a todo momento. Pois é. Vocês estão colocando e jogando isso na mão do acaso, do destino, e depois vocês reclamam. Porque agora a gente não se olha mais, ele não me respeita e não sei o quê, e vice-versa. Por quê? Porque vocês não conversam sobre isso. São conversas difíceis? É óbvio. Mas mais difícil que ter uma conversa dessa é passar 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos do lado de uma pessoa que às vezes não quer o que você quer da vida. E depois você vai se frustrar. Olha aí.
É, né, gente? Qual é, assim, deixa eu ler aqui uma pergunta. Leia que eu fui falando e eu vi que tem um monte de coisa aqui. Quando a relação tem muito altos e baixos, vocês propõem terapia e ele diz que não precisa. Há anos lidando com os mesmos problemas sem resolução. Você está lidando sempre com isso e a pessoa não quer resolver, ela já está te dando uma resposta. Você precisa ter uma resposta para isso. O que é importante? Posso falar só um negócio? Às vezes, o que é importante numa coisa aqui? É a forma como você fala, ela ajuda a mudar a história. Por quê? Porque se vocês estão há muito tempo numa dinâmica, vocês já estão acostumados com o que a Agatha chama muito bem de a dinâmica da treta. Script da treta. É o script da treta. O script da treta é o seguinte, você vai falar A, ele vai dizer B, aí você vai retrocar C, ele vai dizer D, Você e já no sabe final direitinho, você já gente. sabe que não vai dar certo a conversa, não vai funcionar. Por quê? Porque vocês estão no jogo de poder para dizer quem tem razão e quem não tem razão. Então vocês estão nessa história. Agora, se você muda a forma de falar e tira quem tem razão, quem não tem razão, quem está certo e quem está errado, quem é a pessoa que vai estar, no final das contas, vai ganhar a discussão, se vocês tirarem isso do foco e colocarem o sucesso do relacionamento, o bem-estar dos dois em primeiro lugar, vocês vão mudar a forma de conversar, e ao mudar a forma de conversar, vocês abrem a possibilidade para o novo. Então a dinâmica que vocês vão fazer é diferente. Então você já tem um script pronto. Muda o script. Hackeia o código. Você já tem um programa pronto. Hackeia esse código. Como é que vocês fazem isso? Vocês fazem o que a gente chama de conversa com foco na solução. Exatamente. E galera, conversa com foco na solução não é abrilhantamento divino, não, tá? É técnica. Técnica, é treino, é exercício, porque você está acostumada a falar de um jeito. Para mudar, você precisa praticar. Você aprendeu você não aprendeu a andar de bicicleta do nada. Você não aprendeu a andar do nada, você teve que treinar. Tudo isso requer tempo, dedicação e treinamento. Exatamente. E aí o que acontece, gente? Vou aproveitar que o Kleber falou sobre esse assunto. Lá no link da bio tem o nosso link para Guia Core. Como ser ouvida e respeitada no relacionamento. Só que tem ele sozinho e tem ele para você responder um quiz bem rapidão, acho que menos de 2 minutos você responde esse quiz, e no final você recebe uma oferta com outras ferramentas para você usar, e o Guia Core, gente, ele nada mais, nada menos é do que um e-book com várias frases prontas, do tipo assim... Fulano deixa sai do cômodo e não apaga a luz. Aí tem lá a frase formulada para você iniciar aquela conversa com ele sem iniciar a Terceira Guerra Mundial. Por quê? Porque quando a gente não usa conversa com foco na solução, a gente não consegue mudar o script da treta. E às vezes vocês falam assim, já tentei de tudo, eu já fiz não sei o quê, eu já sugeri não sei o quê. Mas no fundo, você ainda não aprendeu a como iniciar aquela conversa sem... E como conduzir, né? Como conduzir no sentido sem se fazer de vítima ou sem acusar o outro, sabe? Então, por mais que a gente tente, a gente não é ensinado a fazer esse tipo de coisa. Infelizmente, né, gente? Isso devia ser ensinado na escola. A gente é ensinado a acusar, a se defender ou ignorar. É isso que a gente é ensinado. E isso daí não resolve problema de relacionamento nenhum. Isso só vai empurrando para debaixo do tapete. Quando você começa a colocar o relacionamento como prioridade... Porque muitas pessoas dizem que o relacionamento é prioridade, mas na hora de conversar, aí não. Porque tem que ser do jeito que eu quero. Não. O relacionamento são duas pessoas querendo fazer o relacionamento funcionar. Lembra o que eu falei? Então, para quem quiser, gente, esse e-book tá menos de R$50. Acho que é R$47,90. Menos de R$50, gente. E dá para você dividir no cartão. Você baixa o e-book, usa as frases, você copia e cola. Então, assim... Tem técnicas lá que a gente passa lá, se não me engano, são 5 técnicas. Tem um lugarzinho para você fazer exercício. Então você pode falar assim, a gente vive discutindo, então vamos fazer o seguinte, eu vou tentar fazer essa abordagem. Se não der certo, eu uso, por exemplo, a técnica da pausa, porque tratamento de silêncio é diferente de técnica da pausa. Ele te deixar no vácuo, você deixar no vácuo, não resolve o problema. Agora vocês podem negociar um tempo. E a gente passa algumas técnicas que vocês podem utilizar nisso daí. Então, se você se interessar, é o caso, clica no link da bio, adquire o guia. Eu vou te dizer mais, nesse daí que a gente montou aí, se você adquirir no final, você ainda tem a oportunidade de mais uma coisa legal. Que você tem o quê? É verdade. É uma opção. Se você quiser ou não, você pode adquirir também o Jornada Realize-se, que é o nosso curso para criar valores de casal,
projetos de vida de casal, sonhos, desejos e metas de casal. Então, lá no final, se você não quiser, você não aceita e toca a ficha. Mas ele dá um senhor desconto, se eu não me engano. O Jornada Realize, se você tentar entrar em contato com a gente hoje e pedir, a gente vai te passar o link de R$197. Só que lá você tem a oportunidade de adquiri-lo por R$49 ou R$47. Também por menos de R$50, gente. Um mega desconto. Se você não quiser, você adquire o guia em si. Olha só, o guia em si O guia é um e-book. O Jornada Realize-se é um curso. É um curso. Tem aula minha, tem PDF, tem um monte de coisa lá. 4 módulos, se eu não me engano, diversas aulas que eu e a Agatha damos, ensinamos vocês a falar de projeto escolher os rolês de casal, como criar projeto de vida, como definir sonhos, desejos e metas e tudo mais. São os 2 únicos produtos que nós não tiramos do ar. Nós tínhamos vários produtos que estavam no ar e nós tiramos do ar simplesmente porque a gente está reformulando tudo. Mas esses 2 são tão importantes, a gente acha, que a gente deixou. Então, são os 2 únicos produtos que estão no ar nesse momento. Depois a gente vai vir com novidades aí, mas nesse momento é isso. Então, você tem a chance de adquirir. Então, fica o convite aí para vocês falarem. Por quê? Porque é uma forma de vocês começarem a melhorar o relacionamento. E você, quando for conversar com o seu parceiro, você já vai com uma conversa no foco na solução e uma proposta de valores de casal, uma proposta de sonhos, desejos e metas que você vai conversar com eles e vocês vão fechar. Porque isso daí, terminando de responder a seguidora do TikTok, isso é que dá força para o casal continuar. Porque demonstrar o que é amar, você não consegue. Agora, se você fecha com o teu parceiro, o que vocês juntos vão construir da vida, você consegue colocar seu relacionamento mais forte e mais resistente a discussões, mais resistente a brigas. Você para de se sentir ignorado, invisível, sobrecarregado emocionalmente dentro dessa relação. E eu vou te dizer mais, você e ele, estando fortes, fechados no relacionamento, nos valores que são bons para o casal, nos sonhos, desejos e metas que são do casal, cara, você pode sair sozinho, ele pode sair sozinho, porque o que acontece? Não existe medo, insegurança, porque o que acontece? Vocês estão plantando tanta coisa junto. Porque às vezes a gente fala, eu tenho medo de a coisa caminhar na vida e de repente ele sai e aí ele encontra uma pessoa interessante. Se vocês estão construindo uma coisa boa, vocês 2 juntos, enquanto casal... Gente, aí também não dá para deixar de viver com medo do outro também. Vocês estão construindo isso como casal, vocês estão fazendo as bases para construir um relacionamento sólido. Um relacionamento que vai ser muito mais resistente aos contratempos da vida. É por isso que o projeto de vida em casal é importante. E os individuais também. Porque, gente... Eu não tenho como controlar. Vai que o Kleber sai na rua, parece a Gisele Bündchen. Nem rola. Entendeu? Ele pode querer largar tudo? Pode. Porque não sou eu que mando aqui, não sou eu que controlo. Mas o que a gente plantou junto, o que a gente tem vislumbrado para os próximos 5, 10 anos, é tão foda, é tão fantástico, é tão bom, que não vale a pena eu colocar em risco esse relacionamento por qualquer coisa. Nem por outra coisa. Acho bom! Quer continuar a ler aqui os... Não, então, gente, por isso que a gente fala que o projeto de casal é importante. Então, é disso que se trata o Jornada Realize. Para você conseguir o link do Jornada Realize com desconto, vai pelo quiz, beleza? Que lá vai ter. Independente se você for comprar ou não, só se você estiver só curiosa para olhar, vai pelo quiz. Uma outra coisa, gente, vocês precisam entender, e aí de novo, papel e caneta, esse é muito bom anotar, qual lugar o teu par ocupa na tua vida. Isso é fundamental. Porque, de novo, lembra que eu falei lá do filho que virou mãe da mãe? Às vezes, o teu par tá no lugar de filho. Às vezes, o teu par tá no lugar de mãe, no lugar de pai. Aí virou uma zona. Né? Às vezes, o cara tá lá de babá afetiva sua, ou vice-versa. Então, quando cada um ocupa o seu próprio lugar, por isso que é importante ter projetos individuais também, o jogo muda. A relação, ela consegue andar para frente. Entende? Porque, de novo, parceria é 1 mais 1 é igual a 3. Tá? Então, vocês precisam fazer também acordos de casal. Porque, olha só, quero ajuda. Meu marido fez espermograma depois de 3 anos. Eu pedi e deu 0. Não sei lidar com a situação. Estou muito triste porque ele me fez acreditar que eu era o problema. Um clássico, né, meus amores? Um clássico. A pessoa falar que é o teu corpo que está estragado, que é você que não consegue gerar uma
criança, que é um monte de coisa. E deixa eu te falar uma coisa. Não é nem de longe a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nem a caralhésima vez que eu ouço uma história parecida com esse mesmo tipo de situação. Mesmo. E aqui, gente... E isso é uma forma de abuso. Abuso emocional. Porque abuso não é só aquele que você está pensando, não. E de novo, a gente vive numa sociedade... Ai, Agatha, lá vem você falar da sociedade patriarcal. Eu vou falar porque é. Porque quando um casal não consegue ter filho, quem é questionado é a mulher. Quando um casal não consegue ter filho, nunca é o homem que está com o espermatozoide lá com a contagem zero. É sempre a mulher. Ou que tá velha demais, tá gorda demais, tá errada demais. Se o relacionamento normalmente não tá certo, a culpa vai recair sobre a mulher e vocês não comprem essa balela. Tá bom? O relacionamento para funcionar, ele precisa de duas pessoas. Duas pessoas comprometidas em fazer o relacionamento acontecer. Se o relacionamento de vocês não está caminhando, tem contribuição dos dois para isso. E cada vez mais, gente, por que eu tô tocando nesse assunto aqui? Porque cada vez mais a gente vê, principalmente eu, sou atingida diariamente por conteúdos onde homens ficam falando, se a mulher passou dos 30, ela já não é mais fértil, ela não serve para mais nada. Quando, na verdade, eles também estão envelhecendo, né? Então, cuidado para vocês não comprarem esse tipo de discurso tentando agradar uma coisa que não precisa, tentando comprar. Então, é uma situação que é muito difícil lidar, porque provavelmente, pelo jeito que você falou, você gostaria muito de ter um filho. Ser um filho, ser né? mãe. De ser mãe. E aí o que você tem que pensar é várias coisas. Quero ter um filho, eu quero parir uma criança ou eu quero ser mãe? São coisas diferentes. Porque aqui sempre vai ter a opção de adotar. Então, primeiro ponto. Este homem está disposto a ser pai ou ele só quer se for dele, no sentido do esperma dele, ou ele está disposto a adotar? Porque aqui, gente, a gente fala muito da conversa com foco na solução, mas tem uma coisa que parece muito besta o que eu vou falar agora, mas isso mudou muito a chave na minha cabeça, que é adulto, ele vai focar também na solução. Por quê? Muitas vezes a gente fica muito focado no problema, e é normal. Só que o normal não necessariamente quer dizer que é o certo. É o normal, é a norma, é a regra. E aí, quando eu paro de focar no problema e penso assim, beleza, esse aqui é o problema, temos esse problema. Eu quero ser mãe, tipo, pela maneira tradicional, onde o cara tem o esperma, encontra meu óvulo e eu vou parir o filho da pessoa que eu estou casada. Eu faço questão disso porque aí você já tem que tomar uma decisão. E tá tudo bem. Não se sinta culpada porque você quer isso. Se você não abre mão disso, lembra dos valores? Lembra dos valores que a gente falou? Não precisa ser bonito. Se é um valor importante para você, a maternidade, está nos seus top 5, ele não pode ser ignorado. Sabe por quê? Quando você abre mão dos valores mais importantes da sua vida, sabe aquele brilho que eu falei que vai sumindo dos olhos? Sabe aquela sensação de que a vida começa a não fazer sentido? Sabe aquela sensação de que por que eu estou aqui, o que eu estou fazendo? A coisa começa a comprometer. Então, o que a Agatha está falando tem a ver com o que a gente colocou. Se isso é um valor fundamental para você, a maternidade, então você não pode desprezar os seus valores, porque isso vai te roubar a sua vontade de continuar caminhando na vida. E aqui eu vou fazer uma provocação, não só para você que me colocou essa pergunta aqui, mas para todo mundo que está aqui assistindo a gente, TikTok, Instagram, todo mundo. Se você pudesse escolher agora, assim, sem julgamento, sem apontamento, sem medo de Deus te castigar, sem ninguém te enchendo o saco, você ainda estaria nesta relação que você está, do jeito que ela está? Ou melhor, se fosse a sua amiga ou a sua filha dentro de uma relação igualzinha à sua, você gostaria que ela se mantesse na relação dessa forma? Porque se a resposta for não, tem alguém dirigindo a sua vida que não é você. Deixa eu ler uma aqui, posso? Terminou? Uhum. Então, faça essa reflexão.
Gente, todo mundo que está vendo a gente aqui, importantíssimo. Não abram mãos dos seus valores. É o maior erro que vocês podem fazer para se encaixar em qualquer relação. Não, isso não tem preço. Eu conversei com meu marido para parar de fazer algo que me incomoda, porém continuo fazendo. O que eu faço? Veja só, a gente já explicou um pouquinho aqui. Minha sugestão, conversa com foco na solução. Você vai chamar ele, uma das técnicas que a gente coloca no guia de como ser ouvido e respeitado no relacionamento. Porque se você está falando, comunicando para ele uma coisa que te incomoda na relação, e ele não está ouvindo, ele não está te respeitando. Então você não está sendo nem ouvida e muito menos respeitada dentro desse relacionamento. Aí, tirando a pergunta de por que você fica num relacionamento em que você não é ouvida nem respeitada? Porque a gente já explicou, se você estava desde o início da live, que a questão da dependência emocional, ela explica isso daí. Ok? Se você não assistiu a live desde o início, essa live vai ficar salva no Instagram. Você vai lá. Quem não segue a gente aqui no Instagram, segue a gente no Instagram. Quem está do Instagram que não segue no TikTok, segue a gente lá. Temos o YouTube também. Segue a gente nos três canais, agatha.kleber. E você vai entender lá a dinâmica que você está com esse potinho aqui, porque se você ficar num relacionamento que você não é ouvida, respeitada, não tem voz e tem que ficar se anulando, você está no jogo de dependência emocional, ele é mais, você é menos. Exatamente. E então, pode falar. Então, o que acontece? Você tem que comunicar isso para ele de um jeito que não seja esse jeito que vocês já estão enviesados. Você reclama de um jeito, que droga, não gostei. Script da treta. Você Igual quem colocou aqui que fica 15, 20 dias recebendo tratamento de silêncio do marido. Já tem script da treta. Vocês mudam a dinâmica. Você vai usar a técnica. Meu amor, quando acontece tal coisa, eu me sinto X quando Y. Meu amor, quando acontece tal coisa, você vai apontar com um fato concreto, X, quando você faz essa atitude, X, eu me sinto Y. Eu me sinto chateada, incomodada, triste, ofendida, desanimada, eu sinto que o nosso relacionamento não é prioridade. Como podemos resolver isso? Essa é uma das técnicas que a gente coloca. Entendeu? E aí, essa pessoa tem 3 alternativas para fazer para você. Ou ela vai olhar e falar, nossa amor, não sabia que isso pegava tanto para você. Né? Tudo bem, o que a gente pode fazer para tentar melhorar essa história? Vamos ver. Tá? E vocês juntos, porque afinal vocês são um casal, e adultos conversam, então vocês juntos como casal vão buscar essa solução. Alternativa 1. Ou 2, ele vai falar, isso é frescura, para com essa besteira, você fica num monte de coisa, meu Deus, lá vem você de novo com esse mimimi e tudo mais. Ou ele vai olhar para você e falar, é? E vai embora, e vai ignorar. Então ou ele vai ouvir, ou ele vai desmerecer, ou ele vai ignorar. Só tem uma dessas alternativas que mostra que ele quer um relacionamento a 2 equilibrado, que vocês se respeitem. As outras 2, ele está respondendo que o relacionamento só funciona se for do meu jeito. E aí você tem uma decisão para você tomar. Alguém colocou uma coisa muito boa aqui. Não é a pessoa, é a relação que é narcisista. Você entende algumas coisas. Isso aí. O que mais? É bem aquela frase, me apaixonei pelo que inventei de você, né? Exatamente. O apaixonar-se é um movimento narcísico. A gente não se apaixona pela pessoa. A gente se apaixona pelo que a gente vê de nós naquela pessoa. E a gente começa a odiar ela, geralmente, pelos mesmos motivos. Só para vocês entenderem, enquanto você avança aí, quando a gente se apaixona, aquela pessoa permite que a gente entre em contato com coisas nossas que a gente guarda lá dentro do nosso tapete emocional. São emoções que você guardou lá dentro. Então a pessoa, se você não se sentiu elogiada, ela começa a te elogiar. Se você não se sentia bonita, porque você foi sufocada, você começa a se sentir bonita, desejada. E aí você joga tudo aquilo que você tinha dentro de você que estava proibido naquela pessoa. Aí você... aquela pessoa maravilhosa, como é bom estar com ela e tudo mais. Ela veio um espelho. Só que a paixão dura 2 anos no máximo, e isso não consegue se durar no longo prazo. Isso daí vai quebrando. E uma hora que quando cai tudo, você vê a pessoa como ela é de fato. Então, você se apaixona por você, mas vai se relacionar com a pessoa que não é você. E aí o você começa a aparecer depois. Outra pessoa. E aí você tem que encarar isso. Se vocês não plantaram no meio do caminho valores de casal, projetos de vida de casal, sonhos e desejos de metas de casal, quando acabar isso daí, vocês vão falar, por que a gente tá junto? Ele mudou. Ele não é mais o mesmo. Claro. Ele não me trata daquele jeito que ele me tratava antes. Ele às vezes está te tratando do mesmo jeitinho que ele sempre te tratou. Só que antes, como você estava apaixonada, você relevava um monte de coisa porque você queria esse retorno
para suprir o teu potinho emocional das coisas vazias que ele não tinha. Agora que passou o tempo e a paixão foi embora, você tem ele como ele é de fato. E quando a pessoa não quer conversar, aí você já tem uma resposta. Ah, eu quero um relacionamento de casal, mas ele não quer. Amor, vamos conversar. Amor, poxa, eu quero combinar projeto de vida com você, eu quero compartilhar valores, desejos e metas. Eu quero que feche comigo para a gente fechar o relacionamento. Não, isso daí não quero. Se você ficar aqui, você está querendo caminhar na vida. Ele falou, eu não quero caminhar na vida. Ou você, caminhando com ele, vai fazer assim, vai, ter que caminhar, ou vai acontecer o pior, que é você voltar para ficar na mesmice de sempre. Exatamente. E aí alguém colocou assim, verdade, é que geralmente a mulher quer trazer a dor e ser vista e não a solução. E, gente, eu vou colocar uma coisa aqui, que a mulher, ela é treinada desde cedo. De falar, inclusive, adestrada. Adestrada para pensar em homem e relacionamento. E filho. E filho. É para isso que ela é adestrada. Desde pequenininha. O brinquedinho dela é fogãozinho, o brinquedinho dela é Barbie. A Barbie, a criancinha. Bonequinha. Ela tem sempre que estar ali. Ela tem que cuidar da beleza dela, ela tem que gastar o dinheiro dela com beleza, não sei o que, não sei o que. Então ela é ensinada a amar os homens, a família e a ter um relacionamento. E os homens são ensinados a amarem as coisas. O trabalho, o dinheiro, os amigos, o futebol. Relacionamento tá na lista, mas não é a coisa principal. Só que essa conta ela não fecha. Não, porque as mulheres olham para os homens e os homens olham para o mundo. E aí o homem fica muito estressado quando a mulher traz um problema a ser resolvido para a mesa. Por quê? Porque ele não sabe lidar com aquilo. Como a gente foi treinada a olhar para os nossos sentimentos de uma forma que eles não foram. Então isso não é coisa de mulher. Isso é coisa de gente que é imatura emocionalmente, no sentido de quando eu não quero... Gente, nem sempre a gente vai conseguir trazer uma solução, mas eu posso colocar na mesa um problema e convidar o parceiro para resolver junto. Entende? Então, senão a gente acaba, ficando se chicoteando assim, se culpando, porque, nossa, eu nunca trago a solução, eu só quero ser vista. Não tem problema. A questão é, o que fazer para ser vista? De uma forma saudável. Eu tenho que ser vista por mim. Eu tenho que suprir minhas necessidades. Beleza? Tem mais alguma pergunta aqui? Para ver? Senão tem uma pergunta sei. do TikTok. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Aqui, xixi, passou aqui. Não, passou? Que lindo! Ah, que lindo. Eu não sei do que foi, mas obrigada. Enfim, assim. Pois é verdade. Como se diz o ditado, todo começo são flores. Pois é, exatamente. É, isso aí. Então, o que acontece? Tem uma pergunta aqui que eu vou colocar só para ver que a gente está falando desse assunto. Por que os homens gostam tanto de ficar na companhia uns dos outros? Porque os homens são adestrados desde pequeno a olhar para o mundo e buscar as coisas. Sucesso no trabalho, profissão. Então, cria a broderagem. A broderagem. Está todo mundo olhando lá, querendo crescer no dinheiro, crescer no sucesso e tudo mais, e cria essa história. Então, eles sentem... eles são... Fora que as mulheres são colocadas sempre, dentro desse contexto, como inferiores. E ainda tem isso. As mulheres são ainda tem o sentir é inferior. Ainda tem um discurso bonitinho de vocês. Vou colocar assim de vocês, mas é da sociedade, tá? Porque não são todos os homens assim. Mas ainda tem um discurso bonitinho de vocês do tipo, imagina, a mulher mais importante, ela engravida, que coisa linda. Até a página 2 isso é bonito. Depois... Mas elas são sempre colocadas como inferior, como malucas, como chatas, como fala demais. Emocionadas. O tempo inteiro. São as emocionadas. Por quê? Sentimento é visto como algo ruim. O homem não é acostumado a lidar com seus sentimentos. Desde pequenininho. Ah, não chora não, isso é coisa de gente fraca. Para de reclamar porque isso é coisa de gente fraca. Não faz isso, né? Então, desde pequeno, o homem é condicionado a isso. Então, ele vai se reunir com aquelas pessoas porque existe uma broderagem, existe a ideia... Não é porque vocês querem fazer isso. Não, vocês foram criados para isso. Vocês, assim... É cultural. Falando vocês, parece que eu não estou junto. A gente foi criado assim também. Eu sei muito bem como é que é essa história. Né? De enxergar, foram anos de estudo, terapia e tudo mais, para entender que isso daí é uma besteira.
Que aí começa a ver, aquele papo de mulher vai falar de sentimento, é besteira, vai falar de não sei o quê. Se tu fala com um amigo teu, nossa, eu tô me sentindo muito mal. Para de ser viado. Tipo, é umas coisas assim. Vocês só vão reprimindo. Essa questão cultural, ela vem, então o que acontece? As pessoas se juntam. Então, assim, tudo que é feminino é besteira. Então os homens não são acostumados, treinados e educados desde pequeno a se abrir. Só que eles sentem do mesmo jeito, eles têm insegurança do mesmo jeito, eles têm medo, só que eles não são ensinados a lidar com isso. Como eles não são ensinados a lidar com isso, aí eles juntam com os outros, aí eles ficam fingindo, para de frescura, tá começando a chorar, que besteira você ser assim, que é isso? Por quê? Porque aí você tem um monte de homem com problema de depressão, um monte de homem com crise de ansiedade, um monte de homem que se sente um fracasso, que se sente um impostor. Gente, é só olhar, na prática, olha como isso acontece, você que perguntou isso aqui. Na prática, se você for olhar, tem muitas vezes a gente entra aqui, principalmente no TikTok, um monte de cara aleatório entra para falar que ou que eu sou feia, ou que ele devia mandar eu calar a boca porque eu falo demais, ou que ele é viado. Ou que como é que é? Homem castrado, homem feminino. Sem testosterona. Agora tá na moda a testosterona pra galera. Tipo assim, gente, que besteira. Porque quem acaba sofrendo são os próprios homens. E eles não entendem isso. Se saímos entre amigos, os maridos ficam para um lado e as mulheres para o outro. Isso também é cultural. Cultural, porque parece que os não se mete no assunto de homem. O cara quer saber de assunto de mulherzinha e tal. Só está repetindo o modelo. Repito o quê? Que as mulheres são criadas para falar de família, falar de filho, falar de relacionamento, falar disso daqui, então vai ficar nessa história. E os homens, tá mudando? Tá, gente, mas vai demorar muito. A gente vai tá fora daqui há muitas gerações antes das coisas melhorarem. Enquanto isso, a gente tem a realidade para lidar. E a realidade hoje em dia é que então gera as panelinhas, porque aí os caras são acostumados a falar de futebol. Agora, o cara que está falando de futebol, às vezes ele está com a cabeça zoada, ele está sofrendo por dentro, ele está passando um monte de angústia, só que ele não fala nem para você. Por quê? Porque isso não pode falar, porque isso é frescura, isso é sinal de fraqueza. Lembra, vou falar só para fechar esse raciocínio aqui. Por que vocês fazem isso? Por que nós fazemos isso? Por que a humanidade faz isso? Porque todos nós, desde criança, buscamos o que a Agatha colocou no início, amor e pertencimento. Desde pequeno a gente precisa disso para se sentir seguros. Então, se eu estou na broderagem lá e eu sou contestado, eu falo alguma coisa, o pessoal me repele, eu deixo de pertencer ao bando. Minha sensação de pertencimento ela é ferida. Dispara um gatilho dentro da gente. Ou eu sou envergonhado. Dispara um gatilho dentro de mim que fala assim, se eu for jogado... Porque esse gatilho é quando a gente morava na selva, tá bom? Lá na selva, se você fosse apartado do bando, você ia para o meio da floresta. E sabe o que acontecia no meio da floresta? Você podia ser devorado, você podia não achar comida, você podia passar frio, você podia passar um monte de coisa. Então esse medo instintivo que nós temos de não pertencer a um bando e não nos sentir amados, faz a gente se grudar até nas piores coisas. E a gente já traz isso embarcado no momento que a gente vem para o mundo. Na barriga da mãe já tem isso. Você já está sentindo lá, esse útero é confortável, vou me sentir bem, eu vou conseguir sobreviver. Você não pensa isso, mas o instinto está lá. Quando você vem para o mundo, isso aparece através do que a gente chama do potinho do amor. Aí você estende isso para a tua mãe. Minha mãe vai me amar? Minha mãe vai me dizer não sei o quê. Instintivamente você busca ser amado porque você quer se sentir pertencente. Quando você vai crescendo, você vai levando isso. E no final, a broderagem é essa. A broderagem é essa. Só que se você está jogando a sua necessidade para os outros, quer dizer que você está em dependência emocional dos outros. A partir do momento que você entende que você pode preencher esse potinho, o cara pode achar que você está falando frescura, pode te sacanear e tudo mais, que você não vai se abalar, porque aquilo faz parte dos seus valores, porque aquilo é importante para você, e se ele está achando isso, problema dele. E é esse tipo de coisa que o Kleber está falando, só para finalizar aqui a live, gente, esse tipo de coisa que o Kleber está falando é inclusive o que induz muitos caras, por exemplo, porque acaba que isso acontece muito mais com os homens, a não denunciarem os amigos quando veem ele sendo abusivo com as esposas, a não olharem para um cara mandando um negócio que é claramente legal, tipo PORN. Tipo Felcas da vida, né? Histórias do Felca, né? Vocês sabem, essas coisas que o Felca denunciou muito bem. O cara, em vez de falar, mano, isso é muito errado, para de ser otário. Para com essa frescura. Para com isso. Com essa história. Para com isso daí. O que ele faz? Ele vai rir junto. Por quê? Medo de não pertencer ao bando. E isso se perpetua uma cultura muito escrota.
Com perdão no meu francês. Galera, Vou pedir um favor antes aqui. Posso falar? vamos curtir, compartilhar a live, manda para aquela pessoa que você acredita muito que possa se beneficiar de alguma coisa que foi dito aqui. Quando a live terminar, comenta qual chavinha virou aí para você, o que mais te fez pensar. Ajuda a gente. Ajuda a gente a chegar a mais O que pessoas. acontece, gente? A gente, infelizmente, fica dependendo desse raio, desse algoritmo. Isso. Então, quanto mais vocês ajudarem a gente aqui, mais a nossa mensagem chega para outras pessoas. Uma das formas que o algoritmo hoje em dia ele entende que isso vale a pena é fazer comentário. É você colocar comentário aqui. Na live vai ficar salva, o comentário vale também. Então, conta pra gente que chave que você virou, o que você achou importante dessa live, só para ajuda a gente, porque a pessoa que passar vai olhar e vai falar, deixa eu ver essa live desse pessoal, e o nosso conteúdo chega para mais gente. Então curte a gente, compartilha agora, dá uma força para nossa mensagem, nosso canal chega para mais pessoas, e põe aqui o que você aprendeu dessa live aqui, o que você trouxe para você que fez essa virada e que foi importante que você está saindo daqui já pensando em alguma coisa. Exatamente. E o que você quer colocar em prática para ontem, né, dentro do seu relacionamento. E lembrem-se, gente, galera do TikTok, vocês que não acompanham a gente no Instagram, vocês estão perdendo. Por quê? Porque lá no Instagram, é vocês que decidem. São vocês que decidem o tema da live. Então, no domingo, sábado a gente responde caixinha de pergunta. Pode contar comigo. Aí, amei, muito bom. Amei. Então, sábado tem caixinha de pergunta, vocês podem colocar, fazer acordos de casal. Muito bom, amei. Então, domingo a gente também responde caixinha de pergunta. Na segunda-feira a gente pega compilado de tudo que vocês mandaram e coloca num grande compilado para vocês decidirem os temas que foram mais repetidos, que você quer que a gente seja o tema da live. Tudo isso acontece nos stories do Instagram, porque a gente não consegue fazer a mesma dinâmica aqui, porque nos stories do TikTok não permite. Então lá vocês podem votar e tudo mais. Então, vocês querem trazer perguntas diretas? Já vou avisar. Sábado agora, no Instagram, nós vamos abrir mais uma assim. Gente, traz alguma coisa aí, nós vamos responder para você, o seu problema. O que você quer que a gente dê nossa opinião, dê nossa sugestão, ou eu diga alguma coisa. Então, segue a gente, por favor. Vocês são demais. Muito obrigada. Vou até tirar um print muito. A gente tem que tirar uns prints aqui, porque esse pessoal é maravilhoso aí. Então, quem não está seguindo a gente aqui no Instagram, segue a gente no Instagram. Nós temos Instagram, TikTok e YouTube. Os 3 canais, eles têm conteúdos diferentes. Tá? Às vezes a gente repete uma coisa no outro, tá tudo certo, mas o principalmente do YouTube é outro mundo. É outro mundo. Tem diversos vídeos curtos lá e tudo mais. Seguem a gente. Obrigado por nos auxiliar. Imagina, tamo muito junto. bom. Gente, a gente agradece demais vocês, tá? Gente, você que está aqui no Instagram, mais uma força pra gente, salva a live. Isso daqui faz o algoritmo, opa, o pessoal tá salvando, que legal, então isso aqui é conteúdo bom. Eles entregam e você sabe que você vai precisar ouvir isso de novo. Você vai precisar ouvir essa história. Eu brinco aqui, gente, salva essa live porque um dia ela pode te salvar. Então, não perde, tá? Às vezes a gente fica, tem uma live que eu queria que alguém assistisse, que meu marido assistisse, que não sei quem assistisse. Aí você tem lá na tua pastinha de salvos. Cheguei já quase no final, mas amei cada dica, vai ajudar bastante a buscar mais diálogo com meu parceiro. Obrigada, tamo junto. Tamo junto demais. Pra salvar, gente, que a gente fala, você vai lá no... Depois que a live fica salva, lá no Instagram. É no Instagram. A live, o que acontece? A gente fecha a live, você quer explicar? Quando a gente fecha a live e sobe qualquer conteúdo, tá, gente, que posta, você já viu uma bandeirinha? Ela parece uma bandeirinha de festa junina. Tem aqui o curtir, comentário, aviãozinho e depois tem uma coisa do lado que é a bandeirinha, não é isso? A bandeirinha de São João. Para mim, aquilo ali é uma bandeirinha de São João. Quando você aperta ali, você salva o conteúdo. Entendeu? Esse que é o salvar dentro das redes. Beleza, gente? Ficamos por aqui. Quinta que vem. Estamos lá. Mas você quer ajudar a definir o tema da live? Então, o que vai acontecer? Sábado nós vamos abrir caixinha de pergunta para vocês, perguntando o que vocês querem que a gente responda e tudo mais, tá? De sábado para domingo a gente responde. Segunda-feira a gente vai abrir assim. O que vocês querem que a gente faça uma live? Aí uma live, vocês sabem, a nossa live... A gente fala assim, a nossa live, a meta dela é o quê? 30 minutos. 30 minutos já tem quase 2 horas. Então, assim, é isso. A gente fica aqui para responder o máximo possível de coisas que vocês querem que a gente responda. Então, segunda-feira a gente vai colocar isso daí. Terça-feira tem a votação. Aí os top 5 a gente coloca lá, vocês votam e aí a gente fecha o tema da live. Vocês escolhem. A gente quer trazer para vocês o que vocês querem ouvir, que vocês precisam ouvir.
perrengue que você está passando, dúvida, angústia, qualquer coisa. É isso aí. Gente, ficamos por aqui. Um beijo, um queijo e até a próxima quinta-feira. Até quinta-feira, gente. Até mais. Brigadão. Vou encerrar aqui.